Oi gente, eu sou a Thalita e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse bolo com a cobertura de chantilly utilizando espátula de textura. Acompanha comigo. Primeiramente vamos começar com a montagem desse bolo, a preparação desse bolo para receber a cobertura de chantilly. Eu estou utilizando a minha massa amanteigada e eu começo colocando a primeira camada de recheio que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Depois de colocar a segunda camada de bolo, eu sempre analiso se ele tá ficando retinho, tá? Isso facilita bastante na hora de colocar o chantilly. E aí eu coloco a minha segunda camada de recheio, que eu também já ensinei a fazer aqui no canal, que é o recheio de leite ninho. Depois de colocar a terceira camada de bolo, eu sempre analiso para saber se ele está retinho. Se ele não estiver, eu vou ajustando com as mãos, vejo se em cima ele está retinho. Se não tiver, eu dou uma amassadinha onde está alto, até ele ficar retinho. E aí em seguida eu vou preparar esse bolo para um transporte seguro. Eu utilizo palitos de churrasco. Eu corto esses palitos na altura do bolo e eu utilizo 8 palitos, tá? Conforme eu vou mostrar para vocês agora. Pronto, então o bolo está preparado para receber o chantilly. Eu tenho essa receita de chantilly aqui, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês. Eu tingi esse chantilly com corante em gel verde e eu utilizo essa espátula para espalhar ao redor do bolo, só para evitar que o bolo fique esfarelando, tá? Eu faço isso ao redor de todo o bolo. Eu coloco meu chantilly no saco de confeitar com o bico 1A da Wilton e eu vou colocar esse chantilly no bolo todo, ao redor e em cima, tá?
Depois que você colocou todo o chantininho no bolo, você vai começar alisando a parte de cima. O excesso que ficou na espátula você tira. E agora você vai alisar a lateral do bolo, utilizando essa espátula de ponta lisa mesmo. Onde você vê que está ficando essas falhas, precisa de mais chantininho. Então você coloca um pouquinho de chantininho onde aparecem essas falhas, esses buraquinhos. Você já pode ir limpando o prato também com excesso de chantininho que vai indo para o prato, você vai tirando com a própria espátula de textura. Agora você tira o excesso que ficou de chantininho em cima do bolo. Você vai tirar esse excesso, limpa a espátula antes de levar novamente para o bolo. E aí, se você achar que tem necessidade de alisar novamente a lateral do bolo, você vai alisar a lateral do bolo, vai tirar o excesso que subiu para a parte de cima do bolo, sempre limpando a espátula para essa espátula não ir suja para o bolo. Repete esse processo quantas vezes forem necessárias, até que você veja que o bolo está totalmente lisinho. A partir desse momento eu já vou começar a utilizar a espátula de textura, tá? Tem vários modelos, você escolhe o que for melhor para o tema que você escolher do seu bolo. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a espátula para alisar. Eu vou posicionar essa espátula na lateral do bolo de forma que ela fique reta e vou girando a bailarina. Olha o efeito lindo que dá no bolo. E aí você tira o excesso, tá, de chantininho que foi para cima do bolo com aquela mesma espátula que você utilizou para alisar em cima do bolo. Conforme você for passando a espátula de textura e você perceber que está ficando algumas falhas, você coloca mais um pouquinho de chantininho ali e continua alisando com a espátula de textura e tirando o excesso que vai para cima.
Com a própria espátula que eu alisei em cima do bolo, eu faço esse efeito, fica lindo. Você poderia deixar do jeito que tava, lisinho, mas eu quis fazer um efeito a mais em cima do bolo. É muito simples, segura a ponta da espátula e vai girando, fazendo o círculo até chegar na parte de dentro, como se fosse uma espiral. Com um pedaço de papel toalha você vai limpando o prato, tá? Tirando o excesso de chantininho que acabou melando ali o prato. E o bolo tá quase pronto. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, que sempre que possível a gente tá dando uma olhadinha e respondendo, tá? Agora eu borrifo um pouco de glitter, porque eu sou daquelas que ama bolo com glitter. Glitter comestível, tá, gente? Prontinho, o bolo pronto, já com topo de bolo em scrap para dar aquela personalidade ao bolo, né? Olha que coisa linda que ficou. Olha a lateral desse bolo, a importância de um chantininho bem texturizado. A quina do bolo, quina perfeita, olha o efeito de cima como ficou lindo.